Oi gente, nesse vídeo eu vou cortar muitas mudinhas suculentas. Bom, bora lá, vamos ver se eu vou conseguir gravar esse horário, porque tá uma barulheira de obra aqui na rua hoje. Mas, como prometido, esse vai ser o vídeo finalmente destacando aí várias mudinhas suculentas dos caules. Vou falar um pouquinho se eu deixo, se eu não deixo as mudinhas nos caules, né? Eu até li um comentário esses tempos de alguém falando que tinha decapitado a suculenta e o caule tava cheio de mudinhas. E agora, o que eu faço? Deixo as mudinhas, tiro do caule. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem muitas mudinhas aqui, na verdade, que eu já queria ter destacado. Tem algumas que estão até grandes demais já. Ó, essa Echeveria Cherry aqui, por exemplo, deu essa única muda aqui no caule, mas olha o tamanho que ela já tá, comparado com essas outras mudinhas do berçário, né? Olha isso. Tem algumas outras suculentas que eu quero decapitar também. Muita gente vai perguntar, e o inverno, vai decapitar no inverno? Eu sempre faço decapitação, sempre que eu sinto necessidade de fazer decapitação, eu vou lá e decapito a suculenta. Por aqui, claramente, o inverno ainda não tá com muita cara de inverno, na verdade, né, tá bem seco, ainda não choveu. E pelo que eu tô vendo, não tem previsão de chuva para esse mês de julho. Então, provavelmente só vai esfriar e chover lá pro mês de agosto. Mas varia muito de região para região, né? E de cultivo para cultivo. Quem não gosta de decapitar suculentas no inverno, é só não decapitar. Eu esperei, né, até esse comecinho de julho, que é a lua crescente. Eu já falei aqui algumas vezes no canal, né, que eu não costumo muito seguir a lua. Olha só, que tá bem sujinho, que eu furei a parede ontem e não tirei os vasinhos. Mas eu já falei que eu não costumo seguir a lua, mas dessa vez eu resolvi fazer um teste, né? Eu pesquisei um pouquinho sobre a influência da lua nas plantas. Tem muita gente que não acredita, que fala que isso é besteira, mas durante a lua crescente, o fluxo da seiva, né? Ele se concentra nos caules e nos galhos das plantas, então é suposto que vão sair mais mudinhas nos caules, né? Mas bora ver. Eu tenho aqui algumas suculentas decapitadas, uma delas é essa Lola, que até hoje não soltou raízes. Eu até apoiei ela aqui nesse vasinho escuro, mas nada, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Mas eu tô deixando aí, tô vendo quanto tempo ela vai demorar pra enraizar, ó. O caule já tem até brotinhos. As folhas nada, né? Fazer mudinha da Lola por folha por aqui é quase impossível. Mas, fora as mudinhas dos caules, né, tem algumas suculentas que eu quero decapitar. Uma delas é a minha caranculata, que tá ali no corredor. Vou mostrar ela depois pra vocês. Mas acho que eu vou começar, então, cortando as mudinhas dos caules, né? Como eu falei, eu tenho muitos caules por aqui, muitos caules com mudinhas. Olha só, esse aqui tá uma gracinha, né? Graptopetalum Victor Kane variegata. Eu já tive muito medo de decapitar suculentas, mas acho que o que? Do final do ano passado pra cá, praticamente todas as suculentas que eu comprei pela internet eu fiz decapitação, ou assim que elas chegaram, ou então depois de um tempinho. É claro que tem muitas exceções por aqui, né? Que eu já falei várias vezes que Echeveria Lia, eu nunca cortei ela. As minhas eufórbias, Lactea cristata e Cristata variegata, nunca cortei também. Echeveria decora, enfim, várias suculentas, até mesmo a Pink Trumpet. Eu tirei só algumas folhinhas, né, pra fazer mudinhas por folha, mas ainda não tive coragem de mexer nelas. Inclusive, né, vocês conseguem ver o quanto ela já se desenvolveu? E é que não tava tomando tanto sol. Eu passei ela pra cá faz o quê? Uma semana. Aí tá tomando agora mais solzinho, mas não é todas as suculentas que eu faço decapitação, tem muitas que eu ainda não cortei. Então vira e mexe, tem alguém comentando que eu corto tudo e não, gente, não é assim também, né? Mas hoje bora cortar algumas mudinhas. Pra quem me perguntou, né? Ai, Sabrina, decapitei a minha suculenta e agora o caule tá cheio de mudinhas. O que eu faço? Eu deixo, eu tiro as mudas. Vou mostrar pra vocês alguns casos aqui diferentes para ilustrar o que pode fazer, né? Ó, aqui eu tenho um vasinho, acho que número
13, 14, por aí, que estava plantada a minha Graptoveria Margaret Happy, e ela estava super linda, compacta, colorida, coisa mais linda. Isso no final do ano passado. Aí chegou o verão, o sol sumiu aqui da minha cidade, passou o quê? Uns 15 dias sem o sol aparecer. Ela estiolou muito, foram 15 dias de muita chuva também. As minhas suculentas não estavam cobertas, foi terrível, acho que foi a pior época que eu já passei com as suculentas. E a minha Margaret Happy estiolou pra caramba. E aí, quando passou o verão, eu decidi decapitar ela, e aqui ficou então o caule. Eu cortei a parte de cima da roseta, né, que tava um pouquinho mais compacta fora, e ficou o caule super comprido e tcharam! Depois de alguns meses, olha só quantas mudinhas. Essa daqui tá bem grande, inclusive, né, ó. Mas tem várias mudinhas por aqui. Tem várias pequenas ali embaixo, ó. Essa daqui, ó, é outra mudinha que já tá bem bonita. Então esse aqui é um exemplo de um caule que eu decapitei e que eu não mexi mais, né. Não tá num vaso tão grande assim. Eu poderia até plantar, né, num vaso maior, que aí elas iam crescer, iam encher mais ainda o vasinho. Mas eu resolvi não mexer nesses aqui, tô vendo aí até onde elas vão se desenvolver. Então, esse é o exemplo 1. E também de exemplo de suculenta, né, que eu decapitei e não mexi, né, no caule, ó. Tô deixando aqui as mudinhas se desenvolverem. Tem esse caule aqui do Graptopetalum pachyphyllum, que eu não sei se esse é o Blue Bean ou se é aquela outra variação. Mas, ó, esse aqui tá demorando para se adaptar de novo. Mas, ó, as mudinhas estão aqui se desenvolvendo. Tenho aqui também, de exemplo, algumas suculentas que eu decapitei assim que elas chegaram. Ó, aqui tem um vasinho pequenininho, um vasinho número 9, que foi onde ficou o caule da Echeveria Sarah Botan. E que, ó, tá cheio de mudinhas. Eu já tirei, inclusive, acho que umas 2 mudinhas maiores daqui. Inclusive, essas 2 mudas aqui, ó, já estariam num tamanho bem legal pra mim tirar daqui. Mas aqui é um outro exemplo. Tem aqui, ó, outro caule. Aqui é o caule da Echeveria Dark Vader, que eu decapitei assim que ela chegou. E, ó, 3 mudas que já estão bem grandes. Elas, na verdade, né, esse vasinho estavam num local que não tava batendo muita claridade. E aí eu nem tinha visto, e elas estiolaram um pouquinho, mas ó, já estão ficando bonitinhas de novo. Tenho aqui também, ó, alguns caules de algumas suculentas que eu pensei que estavam com fungos, com alguma praga, que a suculenta tivesse aí praticamente morrendo, e que depois da decapitação não morreu e deu muitas mudinhas, ó. Então tem aqui de exemplo esse vasinho só de Echeveria Dark Ice, que deu muitas mudinhas aqui no caule, ó. Fora as mudinhas feitas por folha, né? Então tem aqui, ó, de Echeveria Dark Ice. Tem esse vasinho só de Calha Argentea, aqui é uma mudinha que deu no caule, só que ela perdeu o miolinho. Tem, ó, que eu decapitei recentemente, o caule daquela suculenta que eu acho que é a Runione San Carlos. Não achei que o caule dela tava tão legal, mas olhem a quantidade de mudinhas que saiu. E tem também caule da Echeveria Link, tava secando muitas folhas, decapitei e olhem a quantidade de mudinhas. Então, só para ilustrar, né, tem suculentas que eu decapitei aqui porque estavam estioladas, tem suculentas que eu decapitei porque elas tinham acabado de chegar e eu não queria plantar elas com as raízes que elas chegaram. Tenho suculentas que eu decapitei porque elas estavam com alguma praga, algum problema. E tem também, né, um quarto exemplo, que são as suculentas que eu decapitei para mim ter mudas. Então esses são alguns dos motivos, né, que eu decapitei as suculentas. Mas, voltando à pergunta, né, muitas mudinhas no caule. E agora, o que eu faço? Eu deixo, eu tiro as mudinhas, eu faço decapitação de novo. Você decapitar uma muda de um caule decapitado é uma técnica, entre aspas, que eu uso muito quando eu quero multiplicar muito uma suculenta. Então aqui, por exemplo, Graptoveria Margaret Happy, esse é o caule decapitado, dá pra ver ali. Se eu decapitar essas mudinhas aqui maiores, deixando um espaço de caule aqui, vai encher muito mais. Então isso é uma coisa muito legal se você quiser fazer muitas mudinhas de uma suculenta.
É claro que se a suculenta for muito chatinha de fazer muda, não vai dar muito certo, mas no geral isso funciona com praticamente todas as suculentas que eu tenho por aqui. E vai depender também de você, né? Se você quer transplantar, se você quer tirar essas mudinhas dos caules, ou se você quer simplesmente deixar elas se desenvolverem ali. Por exemplo, essas mudinhas de Margaret Rapin, eu acho que eu vou continuar deixando elas aqui. Ó, gente, tive que pausar o vídeo porque tinha um helicóptero aqui em cima, até me perdi aqui do que eu tava falando pra vocês, mas eu tava falando, né, que depende se você quer ou não tirar as mudinhas dos caules aqui. Tenho aqui pra mostrar de exemplo pra vocês algumas suculentas que eu decapitei na mesma época que a Echeveria Lola, e a maioria, praticamente todas, já tem raízes. Ó, esse aqui é aquela suculenta que eu falei que eu acho que é a Unione San Carlos, e olha isso. Já tenho até que replantar elas, eu quero fazer um arranjo. Ó, Graptoveria Albert Baines, Echeveria Lin, Echeveria Fiona. Echeveria Fiona mesmo, olha quantas raízes. Era uma suculenta que, se eu não tivesse decapitado ela, eu tinha perdido. Ela estava totalmente opaca, sem coloração. E era algum fungo que estava no caule dela. O caule dela, inclusive, nem brotou nada, porque estava bem feio mesmo. Aqui, ó, Tiny Burger, que era outra que estava com o mesmo problema que a Fiona. Quase não tem raízes, mas já tá começando a sair, estão vendo? Ó, daqui que eu vi que tá sem raiz ainda, que era Sureion. Nadinha por enquanto. Echeveria Pollux já tem. Aqui, Echeveria Winter Sunset também já tem. Echeveria Golden Glow tá começando a sair. E aqui, por último, que eu decapitei, a Echeveria, que eu acho que é a prolífica, né, ó. Mas faz pouquinho tempo, ainda não tem raízes. Aqui a Echeveria Linda Jean. Aqui a Blue Surprise, cheia de raízes novas. Ela tá feinha assim, né? Mas o miolo tá recuperando já. E vou encher mais ainda essa bandeja, né? Enquanto eu esperava o helicóptero passar, separei aqui muitos dos vasinhos, muitas das suculentas que eu vou decapitar. Muitas suculentas que eu vou mostrar pra vocês de exemplo. Mas antes de mexer nessas aqui, vou começar com algumas mudinhas que não estão em berçário. Ó, eu tenho aqui algumas suculentas que deram mudinhas, e as mudinhas já estão grandinhas. Eu gosto muito de uma suculenta em cada vaso. Aqui, inclusive, são poucas que são bicéfalas, né? Ó, tem essa Echeveria Pumila Mont Blanc aqui, que tinha uma mudinha, inclusive, aqui, ó. Tá vendo esse caule aqui? Tinha uma mudinha aqui, mais ou menos desse tamanho. Acho que era um pouquinho menor que essa daqui. E aí eu cortei deixando umas folhinhas, deixei um espacinho de caule e saíram ó, mais duas mudinhas aqui. Que inclusive eu vou tirar depois quando tiver maiorzinha, mas olha que lindas. Eu acho muito bonitas suculentas bicéfalas assim, né, com duas cabeças, mas eu tenho pouquinhas por aqui. Acho que aqui perto, a única, fora a Pumila Mont Blanc, é o meu Aeonium Sunburst. Mas voltando para as mudinhas, né? Então, são poucos vasos que eu coloquei suculentas dividindo o vaso, como o Graptopétalo Victor Kane Variegata, a roseta, né, a parte de cima daquele caule que eu mostrei, e aqui roseta da Rainbow, que vou mostrar o caule dela também pra vocês. Mas eu já falei aqui no canal algumas vezes que, tipo, a minha meta era colocar uma suculenta em cada vasinho, sabe? Pra ficar de matriz. Por mais que as minhas suculentas não sejam tão grandes assim. E de resto, né, ter pelo menos uma mudinha de cada em algum arranjo, que aí eu acho que fica muito bonita. E eu não gosto de ter só uma mudinha de cada suculenta, porque aí se eu perder, já era, né? Mas então eu quero cortar essa mudinha aqui da Echeveria mínima. E daqui de pertinho, essa mudinha da Echeveria Tinkerbell, que tá uma gracinha. Então, ó, vou usar aqui minha tesourinha de ponta fina, que eu acho que é a melhor coisa pra você cortar suculentas assim, sem acabar machucando muitas folhinhas. Tem algumas que eu vou decapitar, que eu já separei, que eu vou decapitar usando linha. Mas essas aqui, com a tesourinha de ponta fina, eu acho bem mais prático do que com tesoura de poda.
Mas então, bem rapidinho, cortei aqui, ó, mudinho da Tinkerbell e da Echeveria mínima. Eu gosto de deixar elas apoiadinhas assim, ó, até saírem raízes, aí eu planto elas no substrato. Mas bora lá para as outras suculentas então, porque vai entardecendo assim, aqui a iluminação já não fica mais tão boa, né? Agora já são 4 horas da tarde, então já começa a ficar um pouquinho mais escuro. A próxima grande suculenta que eu vou decapitar é a minha caranculata, que eu já falei aqui em algum vídeo que eu não tava achando ela legal, que ela tá ficando com um miolo muito pequeno. Não sei se porque ela tá tomando mais sol agora, que agora tá finalmente batendo sol de novo no corredor, né? Mas, ó, tá muito diferente essas folhas mais velhas desse miolo dela super pequeno. Então eu decidi decapitar ela. É inclusive a única caranculata que eu tenho, né? Não tive coragem de decapitar ela assim que eu ganhei ela, porque ela tava super estiolada. E agora acho que é o momento certo. O caule dela, inclusive, tá super comprido, ó. Então, bora lá decapitar essa daqui. Bom, gente, agora sim, ó, tô aqui, ó, com muitas suculentas decapitadas. Eu tinha separado vários vasinhos, né? Tinha algumas que eu nem ia decapitar, mas aí aproveitei logo. Vou ver por qual eu começo mostrando pra vocês. Por a primeira, né, carunculata. Olhem que gracinha esse miolo dela. Ai, gente, sério, sei que tem muita gente que não gosta, né, de suculentas com verrugas, com carúnculas assim. Inclusive eu era uma dessas pessoas, né, mas depois que você começa a gostar, não tem jeito. Então essa daqui foi a primeira suculenta e a maior de todas, né, por mais que ela esteja bem pequena, o miolo dela tenha ficado bem pequeno, bem compacto, de todas essa daqui, acho que a que fica maior. Depois dela, acho que a Gila, né? Mas vocês já sabem do meu caso de amor e ódio com a Gila. Mas, ó, o caule dela ficou assim. Vamos ver se vai sair alguma mudinha daqui. E aí, as outras suculentas que eu decapitei. Falando em Gila, né? Cortei essa mudinha aqui da Gila. Tinha duas folhinhas aqui maiores que eu tirei pra ver se vai brotar. Ficou mais essa mudinha aqui, ó, que foi feita por folha. Ficou essa folhinha no caule. Vamos ver se vai brotar alguma coisa daqui. E tem uma outra mudinha bem aqui do outro lado, pequenininha.
Vamos ver se essas duas folhinhas vão brotar também. Aqui eu já consegui fazer a mudinha dela por folha. As folhas menores, assim, brotaram bem mais rápido, mas acabei perdendo porque o sol queimou elas. Mas então, Gila. Tenho aqui a mudinha, se é que dá pra chamar de mudinha, né? Essa muda aqui de Echeveria Cherry. Tá muito bonita. Eu até deixei bastante folha no caule dela. Ó, tá aqui, ó. Deixei bastante folha porque ela tava bem grande. Ó. Tô pensando em tirar algumas dessas folhinhas aqui de baixo porque geralmente elas sempre secam umas folhinhas outras, né? Até enraizar, ó. Tá vendo? Aqui, uma mudinha de Echeveria Frida Kahlo. Que também é outro caule que eu tenho decapitado por aqui. Nem mostrei no começo do vídeo, mas ó. Tinha 3 mudinhas aqui, agora tem 2. Então, a princípio, eram essas suculentas que eu ia cortar. E essas duas aqui, né? A mudinha de Echeveria Tinkerbell e de Echeveria Minima. Mas aí, já que eu tava com os vasinhos aqui, com os berçários separados, aproveitei pra tirar algumas mudinhas maiores também. Não sei se são mudas que eu vou ficar aqui comigo, fazendo muitas amigas suculentas ultimamente. Então, provavelmente, essas suculentas aqui vão ir pra outros jardins. Mas, ó, tem aqui Rainbow, que essa daqui deu uma queimadinha de leve. Então essa folhinha tá meio feinha, mas é uma Rainbow. E a Echeveria Dark Vader, cortei a roseta de uma daquelas 3 mudinhas do berçário. E aí vai ser até bom pra gente comparar se o caule vai encher de mudinhas. Mais uma mudinha que eu tirei do caule da Fantastic Fountain. Olha o tamanho que essa daqui tava. Muito grande, né? Muito grande mesmo. E olha que eu deixei algumas folhinhas no caule. Tirei algumas folhinhas daqui também. Mas, sério, a Echeveria Fantastic Fountain é uma das melhores suculentas para fazer mudinha por decapitação. Dá muitas mudinhas mesmo. Tirei uma mudinha aqui do caule da Sarah Rimé Botan. Uma mudinha maior. E por último, que eu acabei de quebrar 2 folhinhas, Echeveria Teeny Burger, ó. Ficou meio tortinha agora, mas é uma mudinha da Teeny Burger. Tinham várias outras mudinhas que eu podia ter tirado, ó. Tem mais mudinha no caule da Fantastic, tem essa mudinha da Echeveria Fiona, tem várias outras mudinhas aqui de Teeny Burger. Ben Bates também tá uma gracinha, mas eu vou esperar ela crescer mais. Ó, no caule da Monroe, brotou mais esse daqui depois que eu tirei aquela outra. Brotou essa mudinha muito bonitinha. E tem outra aqui embaixo. Tem mais 2 ali embaixo. Vai estar grandinha daqui a um tempo também. Mas então, essas foram as suculentas que eu cortei dos caules. Vou colocar todas aqui na bandejinha. E acredito que daqui a uns 15, 20 dias, né? Eu sempre falo, a maioria já vai ter raízes. Sempre vai ter uma suculenta ou outra, que nem a Lola, que demora um pouquinho mais. Vamos ver como que vai ser essa mudinha pequena de Gila. Quando eu decapitei a minha roseta daqui, que aqui tá o caule dela, ela não demorou muito pra enraizar não, mas geralmente o pessoal fala que ela demora mais. E a minha Lola também não tinha demorado muito da outra vez, mas dessa vez ela tá demorando um pouquinho mais. Mas então já coloquei todo mundo aqui na bandejinha, só não coloquei a caranculata porque ela é grandinha pra cá, então eu deixei ela aqui já apoiada num vasinho. E falando em vasinho número 6... eu tenho aqui, ó, também no vasinho preto, a roseta da mudinha que eu tirei do caule, que eu cortei do caule esses dias, do Graptocedum Ghost, que olha que grande que ela tava. Eu não ia cortar ela, na verdade, ó, já tá bem cicatrizadinho. Tá, esse vaso tem até um pouquinho de substrato aqui, mas ele tá aqui só pra enraizar. Eu nem ia cortar essa mudinha, na verdade, mas o que aconteceu? Aqui, ó, tenho o caule dele, que eu decapitei, né, assim que ele... pouquinho depois que ele chegou. Esperei ficar um pouquinho mais compacto essa roseta aqui, que tá, inclusive, coloridinha. Olha que gracinha. Sério, gente, essa é uma suculenta muito bonita. Foi super baratinho, muito barato mesmo. Acho que ela foi, o quê? 10, 12 reais. E é muito bonita, eu acho que ela lembra um pouquinho a paraguaiense, só que ela tem um formato diferente, as folhas são mais fininhas e fica com esse manchadinho, tipo a Graptoveria Snow White. Eu acho muito fofo. Mas, ó, aqui, essa aqui é a roseta
desse caule aqui, que eu esperei ficar um pouquinho mais compacto. Comprei pela internet, chegou um pouquinho estiolado. Aí eu esperei ficar um pouquinho mais compacto para fazer a decapitação. E aí decapitei essa parte que já tá bem enraizada aqui nesse vasinho. E aqui, ó, tem algumas mudinhas dele feitas por folha, de algumas folhinhas que eu tirei aqui do caule. E saiu essa muda aqui, que inclusive, né, se a gente for comparar, dá pra ver que já tá bem maior do que a mãe dela, no caso, né? Mas, ó, essa aqui tá bem mais estressadinha. E essa daqui eu só cortei porque tombou. Tava tão pesado, tão grande, tão pesado pra esse vasinho aqui, que tava tombado assim, ó, com peso. Então eu cortei, deixei um grande espaço de caule, tem até umas folhinhas aqui. Deixei muito espaço de caule aqui, deixei folhinhas, então vai encher de mudinhas aqui. E provavelmente aqui também, né? Então, só exemplificando aqui a técnica de deixar um espacinho de caule, deixar folhinha pra sair mais mudinhas ainda. Faz poucos dias que eu cortei, então não vai ter nenhum brotinho aqui, mas em breve tenho certeza que vai sair alguma aqui. Inclusive, ó, tem até esse outro vasinho aqui que eu tinha separado pra mostrar pra vocês, que é o caule da Echeveria Blue Sky, que olha também que tá essa muda também. Mas ela eu decidi não mexer agora. Eu vou esperar ela ficar bem compacta, deixar ela se desenvolver bem aqui pra eu poder tirar. Mas, ó, tem essa muda maior e tem mudinha aqui embaixo também. Mas então, gente, acho que foi isso. A bandeja já ficou bem cheia, né? Tem até suculenta pra fora. Como eu falei, né? Teriam várias outras suculentas se eu quisesse cortar, que eu poderia cortar. Daqui mesmo, ó, das que eu separei, das que eu mostrei pra vocês, teriam muitas outras suculentas. Tem muitos outros berçários aqui que eu poderia cortar mudinhas, olha. Essa mudinha de Echeveria São Luís também tá bem bonitinha. Olhem as folhinhas de Pink Trumpet. Tem que regar mais. Mas então, eu acho que foi isso. Daqui a uns 15, 20 dias eu venho mostrar pra vocês as atualizações. Tenho que replantar essas suculentas aqui, que já estão com raízes. Inclusive, achei muitas hastes florais em várias outras suculentas, acreditam? Não paro de achar suculenta com haste floral por aqui. Quando eu for gravar a atualização das hastes que eu mostrei essa semana no canal, vão ter muitas outras suculentas pra me mostrar, mas em breve eu venho mostrar pra vocês como ficou o arranjo dessas suculentas aqui. Quero fazer um arranjo, tenho que fazer substrato, tô sem substrato ainda, mas pro vídeo de hoje foi isso. Vou finalizar esse vídeo mostrando uma coisa que eu nem acreditei quando eu vi aqui, quando eu tava decapitando as mudinhas. Então, vendo essa folhinha aqui, nesse berçário, com mudinha de Echeveria São Luís, mudinha de Pink Trumpet, mudinha de Echeveria Nietzsche feita por folha. Então, acreditam que essa folhinha aqui é uma folhinha de Lola. Não vou nem mexer nela, vou deixar ela aí do jeito que tá, porque mudinha de Lola por folha por aqui é uma raridade. Mas então, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E te espero no próximo vídeo.